Muito bem, a partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente aí para a turma de Biofísica. Então tá aí, pessoal, a gente colocou 4 questões nessa primeira atividade exatamente para quê? Para a gente retomar algumas ideias que eu tinha comentado lá no período presencial e que agora a gente vai de fato utilizar. São ideias básicas de trabalho e energia, né, que estão por trás da finalização do processo metabólico quando ele vai ser aplicado exatamente para fazer aquilo que a gente coloca na atividade, ou seja, dotar o animal de sua capacidade de realizar atividades como correr, nadar, saltar e etc. Tá? Nessa primeira e na segunda, a gente explora 2 conceitos que são bem gerais da física, que você pode usar em N situações, desde um automóvel até um ser vivo, no fim das contas, tá? Que são as ideias de trabalho e de energia. Essas ideias aparecem lá na Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, essas ideias não faziam parte do arcabouço da ciência, ou seja, no vocabulário científico até o século XVII e começo do XVIII, a ideia de trabalho e energia não fazia parte. Né? Falava-se de força, de aceleração, etc., para analisar as situações do dia a dia, mas trabalho e energia não faziam parte. Então, com o advento da Revolução Industrial, quando houve a necessidade de se substituir o trabalho de tração animal por máquinas, aí esse conceito de trabalho, de energia e um derivado deles, que é potência, passaram a fazer parte da física e da ciência como um todo, tá bom? E aí, essa primeira situaçãozinha concreta, eu retomo esse contexto e peço para a gente avaliar 2 coisas nas questões 1 e 2. Uma é o trabalho realizado pelo animal ao deslocar uma carga, que seria um balde, né, ou um recipiente lá contendo água de uma mina de carvão, certo? Então, aí na imagenzinha número 1, está o centro de gravidade do animal, então ele está conectado lá ao recipiente que vai ser deslocado. Então, quando o cavalo empurra o chão e se desloca para frente, ele leva junto a extremidade da corda, digamos, que está conectada a ele. Essa corda, em se movendo, vai puxar a extremidade, a outra, que está ligada no recipiente. E, fisicamente, a gente diz que no recipiente, através dessa ação do animal, está sendo aplicada uma força. E quando o animal se desloca, na verdade, o centro de gravidade dele, ó, ele vai percorrendo uma distância que cresce com o tempo. Então, hoje, a gente utiliza como mecanismo para avaliar o trabalho feito numa atividade semelhante a essa, mesmo que fosse um automóvel, um motor. Tá? Da mesma maneira, o processo é feito. Computando-se qual o valor da força em newtons aplicada pelo dispositivo e qual o deslocamento, a distância que o ponto de aplicação daquela força percorre ao longo do tempo. Aqui no caso, repara, começando do zero, o tempo passa e o animal, em se deslocando, o valor de D aumenta. Né? Então, 0, 6 metros, depois 46, até 50 metros, quando ele provavelmente parou. E nesse intervalo de espaço, o que, que vai acontecer? A força aplicada por ele para erguer o balde muda, né, ao longo do deslocamento. Por quê? Porque o animal tem, como todo ser vivo, um compromisso de sobreviver. Em outras palavras, ele não vai gastar mais energia do que precisa para realizar uma atividade. Então, ele só vai fazer aquilo de custo energético necessário e suficiente para cumprir a atividade que ele quer desempenhar. Por isso, ele não vai aumentar a força aplicada por ele, força muscular, o tempo todo. Repara que nos primeiros 6 metros, a força aplicada por ele aumenta de 0 a 800. O animal intuitivamente percebeu que com esse valor de força seria suficiente para continuar o movimento dele. O que, que ele faz? Para economizar o metabolismo energético, mantém aquela força constante. Não vou fazer mais do que 800 porque não precisa, certo? E ao chegar ao final do deslocamento que ele, entre aspas, pretende fazer, ele vai diminuindo a força, diminuindo até zerar, certo? E aí termina a atividade, né? Provavelmente era 50 metros até alguém pegar o balde lá e tal, retirar a água e tudo mais. Né? Tá certo? Então esse é o contexto.
Fisicamente, como é que a gente calcula o trabalho usando esse modelo gráfico de força e distância, ou força e deslocamento? Calculando a áreazinha. Trabalho é representado por W e essa área é a área da geometria, né? Triângulo, retângulo, o que for. Repara que nessa geometria aqui nós temos 3 elementos, se você quiser dividir a figura em 3, né? Um primeiro triângulozinho, um retângulo e um segundo triângulo. Então, calcular a área você pode fazer de várias maneiras. A mais simples delas, caso você não domine muita geometria, é calcular cada areazinha separada. Lembrando que área de retângulo, né, é um lado vezes o outro. E área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, já que ele é metade de um retângulo, certo? Então, essa primeira questãozinha seria calcular cada areazinha, por exemplo, e somar as 3. O valor que você encontrar é o valor do trabalho realizado pelo animal nessa atividade, tá? Então, era essa a ideia. E a unidade da grandeza em que a gente mede o trabalho, que é o que eu digo aí, ó, no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, tá bom? Existem outras unidades de energia, mas no Sistema Internacional é o Joule, tá? Nas publicações científicas de fisiologia, em geral, se usa o Joule. Ah, mas não poderia ser caloria, quilocaloria? Também pode. A gente vai ver que nos meios de reação química metabólica, normalmente se contabiliza quilocaloria. Ou seja, há uma equivalência, né? Há uma forma de converter uma unidade na outra, tá bom? Aí na próxima atividade a gente já vai ver isso, tá? Então nessa aqui eu dou essa informação, você ia calcular em joules, então era fazer a continha lá das áreas, somar para ter a área do gráfico todo e aí ter o valor do trabalho. A segunda atividadezinha, a segunda questão, aliás, é um outro conceito importantíssimo, que os animais também usam, ou melhor, que no contexto da fisiologia animal a gente também usa, não é? Que é exatamente a ideia de potência. Potência é a grandeza que avalia a rapidez, o fator tempo, na produção de um trabalho, ou no gasto de uma energia, não é? Então, quando você contabiliza trabalho que foi feito no tempo, por segundo, por exemplo, por hora, por minuto, por uma unidade de tempo, como eu digo aqui, ou a energia consumida ou produzida naquele intervalo de tempo, o que você está fazendo é obter a potência do sistema. Tá? Então, são 2 maneiras que eu coloco aí possíveis da gente avaliar a potência de um sistema. Seja esse sistema uma máquina ou um ser vivo que está trabalhando metabolicamente. A gente vai ver que taxa metabólica implica nisso. Energia consumida pelo ser vivo, pelo animal, né, num dia, por exemplo, ou numa hora, ou no caso de um beija-flor, que tem um metabolismo super acelerado, né, a quantidade de energia que ele consome por minuto. Né? Então, contabilizando energia ou trabalho no tempo, você está calculando a potência do sistema. Então, a taxa metabólica é uma forma de avaliar a potência do metabolismo, né, do animal, tá bom? Então, aí eu dou essas informações e informo lá, ó. O animal, para percorrer aqueles 50 metros para fazer o trabalho de reguimento da água, ele gastou 75 segundos. Então, eu peço para você calcular qual foi a potência que ele desenvolveu. Então, nesse caso, é a segunda relação, né? O trabalhozinho, que é aquela área, pelo tempo, 75 segundos. E também informo que no sistema internacional, ó, esse valor de potência é dado em watts, né? Então, essa é a unidade do sistema internacional, dada em watts. Claro que existem os múltiplos, né? Quilo, você pode usar, a gente vai ver na próxima atividade, é só fazer a regrinha de 3, né? Kilowatt, 1000 watts. Né? Então, se for conveniente, usar esse múltiplo. Tranquilo? Nas 2 últimas questões, aí a gente já vai agora abordar as ideias de energia ligadas a movimento, certo? São as chamadas formas de energia mecânica. Mecânica tem a ver com isso, força, movimento. Então, pensando que o metabolismo do animal vai permitir a ele realizar um trabalho, como foi o caso lá do cavalo que estava puxando a água da mina, ou do animal se locomover para exercitar suas funções de sobrevivência, de caça e tudo mais, ou de autodefesa, não é?
a gente tem que usar as ideias de energia. O metabolismo vai dotar o animal de capacidade de trabalho e de produção de outras energias ligadas ao movimento que ele vai fazer. Então, eu dou esse exemplo concreto aí, né, que está na imagenzinha 1, em que a gente vê, de situação concreta, um leão, né, saltando de um lugar para o outro, certo? E aí a foto registra o momento em que ele está no ar. Só que ele não está parado no ar, ele está em movimento, né? Então, nesse instante aqui, ele tem uma velocidade. E ele está a uma altura acima do nível de referência que a gente escolheu, né? Então, essa linha aqui é a altura zero, ela é chamada de nível. E o centro de gravidade do animal se encontra no momento em que ele foi fotografado, a uma certa distância desse nível, tá bom? Muito bem. O que os físicos perceberam? Que para descrever movimentos mais complexos, a gente pode simplificar bastante a análise se a gente considerar que, em movimento, aquele corpo possui uma modalidade de energia, chamada energia cinética, que adveio, obviamente, de alguma fonte. No caso do animal, do seu metabolismo. Aquelas reações em nível celular vão dotar os músculos do animal de capacidade de tônus para que ele se impulsione, para que ele ganhe velocidade, para que ele ganhe altura. Na linguagem dos físicos, o metabolismo interno do animal dotou esse animal de duas formas de energia. Uma é chamada de cinética, cinético de movimento, né? O leão, nesse momento, se move no ar. Segundo, capacidade para vencer a gravidade. É uma outra modalidade de energia chamada energia potencial gravitacional. E o símbolozinho é C para uma e é P para outra, tá? Depois a gente vai ver que existem, essa ideia de potencial aqui está ligada com posição, né? Então, se o leão está mais abaixo, numa posição mais abaixo ou mais acima, o valor dessa energia muda, tá? Toda energia potencial depende da posição. Existe energia potencial em nível atômico. Átomos próximos nessa posição ou mais distantes, a energia que está armazenada no conjunto deles pode ser maior ou menor, tá? Mas aqui, a ideia fundamental é que é uma energia de posição ligada à altura em relação à Terra, tá bom? E aí a gente define como calcular essas duas energias. Isso vem lá da física, da mecânica, né? A energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, massa do animal, no caso, velocidade do seu centro de gravidade, nesse momento, e a energia potencial gravitacional é massa, o valor de G, aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e H é a posição, daí o nome potencial. Posição, a altura em relação ao nível que a gente escolhe como sendo zero, tá bom? E aí eu dou os dados nas questões 3 e 4, certo? A massa do animal é 120 e no momento da foto o centro de gravidade dele tinha 6 metros por segundo de velocidade. Então era fazer a continha usando a equação número 1, tá? Não tinha que transformar nenhuma unidade, tudo tranquilo, era só fazer o cálculo. A mesma coisa na número 4, tá? Então, a massa do animal, obviamente, é a mesma. E no instante da foto, o centro de gravidade estava a 2 metros acima do chão, né? E aí você ia usar a relação número 2. Não coloquei aqui o valor do G, porque já estava lá no enunciado, tá? O 9,8. Então, vamos multiplicar e ver o valor dessa energia, tá bom? Então, ideias bem básicas, mas que são fundamentais para a gente analisar, caso a caso, o desempenho metabólico de um indivíduo, né? Seja um ser humano ou, né, um ser de porte menor ou maior, né? Pode ser uma baleia, um elefante, qual seja do grupo que você queira analisar. Muito bem? Então é isso, pessoal. Quanto à atividade, os comentários que eu queria fazer.